e idealizadora do Modeladas, além de escritora publicada. Bem-vinda, Dirce. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês na Campus Pares, nesse palco sobre criatividade, sobre educação, sobre inovação. E eu quero que você que está aqui pertinho, ao redor, assista comigo esse pequeno vídeo. Já está pronto aí? Em 3, 2, não. Já, hein? Testando tecnologias. Parabéns pelo trabalho do robô aí, Anápolis. Amei eu ver essa apresentação. Parabéns, hein? Mari, já faz um contato, se elas quiserem expor lá na nossa Expo. Vai ser um prazer, viu? Ainda mais que é um projeto de mulheres. Um projeto de mulheres. Vai ser um prazer ter vocês na Expo Modeladas. Foi? Então, olha só, para começarmos a pensar nesse mundo pós-pandemia. Então, cada oportunidade que nós temos é um tempo para transformação ou então um tempo para aprendizado. Estar aqui falando para vocês ou vocês estarem por aí, passando aqui pelos corredores ou aqui sentado, é uma experiência. E cada experiência que nós temos provoca alguma coisa na vida, independente se nós estamos conscientes disso ou não. Existe uma teoria sobre o efeito borboleta, que é incrível. Se uma borboleta bate asas aqui na América do Sul, pode causar um tsunami lá na América do Norte. Por quê? Porque o mundo é feito de frequências e as frequências interagem entre si e mudam o mundo. Então, quando nós pensamos em caos, em aprendizado, nós pensamos que se nós damos um passo qualquer em relação a um caos que está perto de nós, ou uma situação ruim que está perto de nós, nós podemos mudar isso, conscientemente ou inconscientemente. Então, depois do Covid, que afetou a todos nós temos várias coisas que mudaram. Querendo nós ou não, o mundo mudou e as coisas mudaram. E o que nós podemos fazer para sair desse tempo de crise? Como é que nós podemos aprender? Cada experiência que você vem, como essa do Campus Party, ou que você vai a uma outra feira de tecnologia, ou que você vai a um outro lugar de ensino, você está sempre entendendo o mundo como é naquele local. Que bom ter as Lígias aqui, olha, sejam bem-vindas. Você vai estar sempre entendendo como o mundo mudou ou como o mundo impactou. Ou seja, aquele jeito
que o Covid deixou a vida para mim e para você, já não é a vida mais hoje. Porque tiveram várias repercussões depois disso. E então, às vezes nós ficamos pensando assim, eu não faço parte dessa geração de futuristas, ou isso é difícil para mim, eu não sou da geração Y ou Z, ou eu não sou dessa geração futurista. Mas deixa eu te dizer, se você e eu estamos nesse mundo, nós já participamos desse futuro que chegou para nós. O futuro chegou e nos envolveu, então não tem mais opção. Nós precisamos apenas acreditar que nós podemos fazer algo para o mundo ser ainda o quê? Melhor. E eu acredito que quando nós estamos num evento como esse, é porque nós estamos pensando em melhorar o mundo de alguma forma. Trazer algum crescimento, trazer alguma aprendizagem, trazer algum negócio, algum serviço, algum produto. E para isso a gente precisa ter algumas poucas atitudes que eu deixei aqui para nós pensarmos especialmente sobre mentalidades. Nós podemos ter uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de atitudes de crescimento. O que seria isso? Fixa, eu não preciso falar muito para você. É aquela mentalidade que você vai pensar, não tem outra opção. Eu fui pego pela disrupção, que é o próximo palco ali, e eu não sei o que fazer com tanta tecnologia, eu não sei digitalizar o meu negócio, então talvez é melhor fechar, eu não sei como usar os robôs para receber pessoas, como a galera estava apresentando aqui agora, eu não sei como inseri-los no meu negócio, no meu trabalho, então isso é uma mentalidade fixa, com as crenças que eu aprendi até aqui, que o mundo deve continuar assim. Mas, de repente, você pode optar, porque tudo na vida é uma escolha, e estar aqui no palco, ou estar aí sentado, ou entrar por esse estacionamento e fazer parte desse evento, foi uma escolha nossa. E então, de repente, você pode ter uma mentalidade de crescimento, que é aquela mentalidade que vai falar, o que a vida tem para mim? Um limão, uma limonada, uma banana, posso fazer suco de banana? Talvez a gente nunca viu fazer suco de limão, ou de banana, que a gente fala tanto, se você tem um limão, faça uma limonada. Mas que tal experimentar fazer suco de banana também? Se nós temos algo na mão, nós podemos inovar e fazer diferente a partir daquilo que nós temos. E isso é uma atitude de crescimento. E essa atitude de crescimento, ela vai combinar paixão, entusiasmo, empenho, trabalho, serviço, missão. Ela não é algo que vai nos deixar naquele mar, talvez, do comodismo, que nós pensamos assim, olha, a vida me trouxe até aqui, esse é o resultado da vida, é melhor ficar parado aqui. Não, essa mentalidade vai nos provocar a ir um oceano a mais, a ir um mar a mais, a ir um pouco mais adentro. Ou seja, nós podemos fazer uma sinergia entre o nosso empenho, nós podemos fazer uma sinergia também junto com a nossa paixão, junto com aquilo que nós temos na mão, junto com o limão ou com a banana que nós temos na mão, e provocar essas atitudes de crescimento para embarcar em alguma aventura que a vida está nos propondo. Então eu penso que quando nós pensamos em caos, nós pensamos em aprendizado, e nós pensamos em inovação, nós estamos pensando em abrir mão da nossa mentalidade fixa. Eu amo uma história que eu ouvi sobre a baunilha. Não sei se você já ouviu essa história. Como que a baunilha foi feita ali a partir de uma ilha no México. Antes, ela era chamada de vanila, né? E, na verdade, baunilha e vanilha é a mesma coisa, se você for olhar assim. E a vanila, ela só era possível aonde? Ela só era possível no México, aonde tinha uma certa abelha que polinizava a vanila. E, de repente, ali, era aquele lugar que exportava para toda a Europa. Então, lembra, naquela época ali, por 1500, que era aquela época que se comprava da Índia, todos os condimentos. Então, a vanila era super cara. E muitas pessoas na Europa pensavam, por que só o México consegue fazer vanila e nós não? Hoje é algo super comum, né? A gente toma sorvete de baunilha ou vanila qualquer hora que queira aqui no Brasil. Mas sabe como ela conseguiu ser produzida em larga escala? Porque um garotinho, filho de um produtor, de um lugar longínquo, que não era no México, porque não tinha aquela abelha que polinizava, e eles não sabiam sobre isso,
Ele pegou o pólen de uma flor e colocou na outra, porque ela é uma orquídea. E quando ele fez isso, cresceu uma vagem. E, ou seja, a baunilha apareceu ali. E o agricultor falou para ele assim, ele não tinha nem nome, era filho de um escravo. O agricultor falou para ele assim, como você conseguiu fazer nascer uma vagem daqui? Ele falou, porque eu peguei um pouco desse pó com um palito de fósforo e coloquei aqui desse outro lado. Então, olha, inovação, às vezes nós estamos sempre pensando na tecnologia, é super importante e precisa ter mesmo. O mundo, então, está lotado dela e nós estamos dependentes dela hoje. Mas nós podemos inovar a partir de insights e de ideias que nós temos. Basta pensar no caos e pensar, que tal sair da zona de conforto? Que tal irmos para um outro lugar? Que tal não ficar olhando para os meus limites e nem sabotando as chances de sucesso? E que tal você arriscar? Que tal você andar um pouco mais? Então, eu penso que nessa tarde, nós poderíamos pensar não naquilo que é lógico para o nosso serviço, para o nosso produto ou para o nosso negócio. Mas nós podemos pensar que tem alguns insights nos visitando, algumas centelhas nos visitando. Talvez você pense, e se eu me arriscasse, e se eu subisse num próximo palco quando alguém desse oportunidade, e se eu mostrasse o meu trabalho e serviço como fez essa garota incrível aqui agora sobre o robô, mesmo que o robô dela ainda falte parte da tecnologia. E se eu encontrar um investidor que vai falar para mim, eu estava esperando pelo seu produto e pelo seu serviço. E se no seu Instagram, ou na sua rede, ou no seu LinkedIn, no seu Facebook, você dizer, olha, eu estou procurando investimento para isso ou para aquilo. Eu tenho uma ideia e estou buscando por parceiros. Isso é dar um passo a mais. Isso é arriscar. E sabe quando nós vamos ter aprendizados e sucessos no caos? Quando nós arriscamos. Quando nós temos o desafio, mas nós damos um passo a mais. Então, nós podemos dizer, olha, isso pode ser um fracasso. De repente, a gente vai pensar assim, poxa, eu vou passar uma vergonha, e eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como será. Mas se você for paralisado pelos pensamentos de eu não sei como será ou do medo, nós nunca vamos vencer o caos e nem os desafios que estão perto de nós. Então, nós precisamos arriscar. Esse é um tempo para arriscar. Sabe por quê? O mundo nunca foi tão volátil, tão incerto, tão ambíguo. O mundo nunca foi tão inconstante. Então, não existe muitas coisas fixas. Talvez o que nós podemos chamar de fixo ou de certo são as incertezas. E para isso nós vamos precisar fazer alguns testes. Para isso nós vamos precisar nos arriscar. Nós vamos precisar ir um pouco além. Então, como é que eu posso ter uma confiança criativa? Como é que eu posso ser criativo, mas ser confiante, mesmo diante de todo esse risco? Como que eu posso aprender a administrar o caos? Deixa eu te dizer, eu não acredito que existe uma receita de bolo. Algo que eu pudesse dizer a você é assim, siga esses 5 passos. E acho que ninguém poderia dizer isso a você. Mas eu penso que tem algumas dicas que eu poderia te dar. Por exemplo, se você tem um produto ou um serviço, você pode procurar se os fatores técnicos daquele produto e daquele serviço estão ok. Se é prático aquilo que você tem. De repente você fala, eu quero uma panela de pressão que não fique tss, fazendo aquele barulhinho. Mas é prático o que você tem? A ideia que você tem é uma ideia prática? Depois, a ideia que você tem uma viabilidade econômica. Ela gera, ela é sustentável, ela vai trazer retorno para você. A garota do robô acabou de falar isso aqui. Olha, eu preciso ser sustentável, eu preciso de ajuda para ser sustentável. E depois nós precisamos ainda pensar no fator humano. Será que alguém deseja ter esse produto, ou esse serviço, ou esse negócio que eu estou criando? Tem alguém que tem desejo sobre isso, que é aquilo que a gente fala, vamos encontrar a dor do cliente, o que será que o cliente quer? Então, eu preciso pensar no retorno financeiro, eu preciso pensar se o meu produto e o meu serviço, aquilo que eu vou arriscar e vou dar um passo a mais, se ele pode suprir o desejo de alguém, e eu preciso pensar
se eu tenho técnica para fazer acontecer aquilo que eu estou propondo. Ou então me juntar a alguém e dizer, olha, eu só tenho a ideia, eu não tenho técnica. Mas aqui na Campus Party está cheia de pessoas. Enquanto eu vim aqui para o stand, eu já peguei, ou para o palco, eu já peguei cartão de alguém ali. E eu falei, eu quero você na Expo, que nós vamos fazer em julho aqui. Porque eu achei super interessante o produto dele. Então, quando você andar pelo corredor, pode ser que tenha alguém com a solução que você está precisando. Pode ser que alguém vá palestrar no palco e te dar a solução que você está precisando. Então, sabe, a vida nesse tempo, ela é feita de colaboratividade. Você vai ter o braço do robô e talvez alguém tenha a perna e talvez alguém tenha a cabeça. E se nós os juntarmos, nós vamos poder ter uma IA completa, um robô completo. Nós vamos poder ir um pouco além. Então, sabe, essa é uma época de dar as mãos, porque muitas pessoas estão incertas e inseguras como nós. Mas, sabe, se eu for atravessar um rio sozinho, é bem mais difícil. Mas se eu disser aqui, ó, tem duas amigas aqui com o mesmo nome, chamam Lígias. Se eu falar assim, Lígia, vem de um lado, a outra vem de outro lado, vai ficar bem mais fácil. Porque se eu escorregar, alguém vai ajudar. Entende? A colaboração é muito importante nesse tempo. E sabe o que penso? Que quando eu e você temos essa ideia para organizar o caos, para administrar o caos, para dar vida ao meu limão ou à minha banana de forma diferente, eu já tenho uma inspiração. Mas eu preciso aprender com a inspiração, eu preciso colher dados, eu preciso fazer uma pesquisa de campo, eu preciso perguntar para as pessoas se as pessoas gostam das vitaminas que contém no limão, na banana, se isso hoje, no pós-Covid, é interessante para sarar alguma doença. E eu tenho que observar se as pessoas estão achando interessante aquilo que eu estou trazendo. Então eu preciso fazer uma pesquisa de campo, quer online, quer gratuita, quer, sabe, no grupo que você conhece, quer no seu ecossistema. Então não basta ter uma inspiração. Nós precisamos ter dados reais sobre a nossa inspiração. Nós precisamos conhecer o que as pessoas pensam sobre a nossa inspiração. E depois nós precisamos sintetizar isso. Eu não posso só chegar lá e dizer, eu tenho esse tamanho de ideia e gostaria de fazer tudo isso. Não, eu tenho que achar um foco, um público-alvo, um ecossistema, alguma coisa que o meu serviço, o meu produto ou o meu negócio vai solucionar a dor. Então eu tenho que sintetizar. E depois eu ainda preciso encontrar uma equipe que trabalha comigo. E eu trabalho com equipes há muito tempo. E sabe uma coisa que eu acho que não pode, poucas coisas que não podem faltar em uma equipe, é a colaboração, é o bom humor, é a alegria, é a graça, é a frequência positiva. Porque é tão chato você ir para um ambiente de trabalho onde você chega lá e a pessoa nem fala bom dia, onde você chega lá e a pessoa nem oferece o cafezinho que ela está tomando, onde nem levou um para você, onde, né, a pessoa está ali sempre assim, chateada, de mau humor. Então, isso é um ambiente tóxico, né? Eu não gosto disso. Você gosta? Eu não, entendeu? Aí, por isso que é legal vir da Campus Party, ó, todo mundo assim de bem com a vida, entendeu? Tomando café ou coca ou qualquer outra coisa assim, né? Então, eu penso que quando nós estamos para lançar essas inovações sobre o caos, nós precisamos contar muito com a energia de cada um. Então, trazer pessoas para a equipe que tem energias baixas, vai drenar a energia do projeto. Vai drenar o humor do projeto, porque um projeto, quando você está no meio do caos ou da dificuldade, no mínimo, ele precisa se tornar uma missão, precisa ser algo alegre, não pode ser algo pesado. Nós precisamos minimizar a hierarquia, nós precisamos adiar as críticas, pelo menos até o projeto dar certo. Aí depois você dá aquele feedback que você gostaria de dar. Então, tenha diversidades no time. Tudo isso são coisas que vão nos ajudar a montar uma equipe para um projeto durante uma época de crise ou durante uma época de caos. Que se o mundo já está em crise, se você junta pessoas que vai ter crise interna, vai ser difícil, né? Você vai ficar com uma gestão prejudicada. Depois nós precisamos testar aquela ideia que eu sintetizei, aquela ideia que eu achei o público-alvo, nós precisamos testar. Lembra que antigamente nós gastávamos 1 ano de planejamento, depois 1 ano construindo o produto, depois 1 ano tentando fazer o lançamento. E aí, se desse errado, eram 3 anos
Por isso nasceu o conceito de gestão ágil, que é você faz uma parte e testa, você faz outra parte e testa. Por isso nasceu startup. Você faz uma parte e testa, você faz uma parte e testa. E é isso que dá certo hoje, porque senão você pode investir um ano de trabalho, você pode investir um ano de energia, um ano de dinheiro. Então, experimentar e testar partes e ponto a ponto é muito interessante. E depois disso você vai fazer o quê? Depois disso você vai, dos testes, você ouve o feedback das pessoas, aquilo que eles acharam, e aí sim você pode implementar. E mesmo assim, quando nós implementamos, talvez nós testamos para um ecossistema de 5 pessoas. Depois você vai lançar isso na internet para 1.000, 2.000 pessoas. Ainda assim, você vai receber muito feedback para melhoria. Por quê? Porque talvez aquilo que nós testamos para 5 pessoas não dá certo para 1.000 pessoas. Quer ver uma coisa bem básica? Às vezes você fala, vou ver se essa plataforma de comprar esse curso online está dando certo. E você fala para 5 amigos, entra aí rapidinho, simula a R$1, você compra, vê se o cartão está passando. Mas depois você vende e dá muito bom e tem 1.000 pessoas querendo comprar na hora. E aí, começa os bugs na plataforma, né? Não, espera, tem que certificar cartão, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Então, nós vamos ter sempre feedback para melhorar, mesmo depois de implementar. Então, eu vim aqui para pensar junto com você que nós precisamos ter metas criativas nesses tempos de crises. Nesses tempos onde não é fácil fazer gestão. Então, eu penso que o que pode fazer mais fácil a nossa gestão, ou a melhoria dos nossos produtos e serviços, é a criatividade. Por quê? Porque nós vamos fazer isto com uma leveza, nós vamos fazer isso não na ponta do lápis, mas nós vamos fazer isso num ambiente onde nós estamos juntando as ideias para ver qual é a ideia que faz mais sentido no momento para ser implantada. Deixa eu te dizer algo mais. Para nós, que temos experimentado alguns processos digitais e que temos aproveitado alguns processos de inovação, a melhor moeda nesse tempo está sendo a adaptação. Por quê? Essa é uma moeda cara, porque quando nós não queremos nos adaptar, nós pagamos caro. Porque às vezes nós queremos que a internet se adapte a nós. Que a internet se adapte ao seu tablet ou ao seu celular. Nós queremos que o mundo macro se adapte ao nosso pequeno mundo. E nós precisamos ter essa resiliência ou essa antifragilidade. É daí que vem o conceito de antifrágil. Que antifrágil é quando você está passando por um desafio, tem algo difícil na vida para realizar, mas você, daquele desafio e daquele algo difícil para realizar, você pode tirar um produto melhor. É quando, de repente, você vem aqui na campus e, de repente, você trouxe a sua barraca e, de repente, a sua barraca é confundida com a barraca de alguém e alguém deixa um presente lá para você assim, olha, estou deixando para esse startupeiro aqui que tal $1.000 só para ele investir na startup dele. Então, aí, de repente, você fala, poxa, tive a minha barraca invadida, mas eu tive um subproduto bem melhor do que a invasão. Então, antifragilidade é quando eu passo por um desafio, mas quando eu posso receber um produto melhor ainda daquilo que ficou. Então, para ter uma confiança criativa, e estamos indo para o final aqui, nós precisamos ter atitude, ação e intenção. Não basta virmos aqui e ouvirmos palestras incríveis, ou testar produtos de amigos de forma incrível. Mas eu e você precisamos dar um passo a mais no nosso produto, no nosso serviço ou no nosso negócio. E para isso nós precisamos fazer planejamentos ou escolhas conscientes e originais. Pensar assim, vou investir mais R$1.000 aqui, vou chamar aquela equipe que eu conheci na campus para estar junto comigo, o que eu posso fazer de diferente para otimizar ou para melhorar aquilo que eu já tenho? Então, eu acredito que todos nós aqui temos um produto, serviço ou negócio. Qual é o próximo passo que você vai dar depois que a campus terminar? Quem você o meu negócio. Ou seja,
Você está num ambiente onde você vai ter uma coletânea de ideias, de informações, uma coletânea de eventos que deram certo, que não deram certo, porque sabe, deixa eu te dizer, valorize aquilo que não deu certo. Porque aquilo que não deu certo vai ensinar para nós talvez mais do que aquilo que deu certo. Então valorize aquilo que não deu certo, valorize essas coletâneas, essas escolhas, essas decisões e aquilo que você adquiriu aqui durante esse tempo, neste ambiente. E eu penso que com essa coletânea, com a ousadia, com o empenho, com a criatividade, com o bom humor, com a coragem, com a perseverança, nós podemos ir um pouco além do que fomos nas nossas empresas e nos nossos serviços. Então eu queria deixar 3 palavras com você aqui apenas, que são palavras que nos guiaram, a mim e ao nosso time durante essa época de Covid. Nós temos uma missão de impactar pessoas. Nós temos uma missão de falar a verdade para pessoas. E quando a pandemia veio, nós não podíamos usar os nossos auditórios para 2.000 pessoas, para 1.500, para 1.000 para falar. Mas nós tínhamos câmeras como essa, nós tínhamos tablets como esse, nós tínhamos pessoas que falávamos. E nós pensamos, tudo bem, o que temos na mão? Nós temos isso e temos a internet. Então, mesmo que não pudéssemos fazer palestras onde faríamos e nem unir as pessoas como estamos aqui hoje, graças a Deus novamente, nós podemos usar os auditórios online para isso. E deixa eu te dizer, foi uma experiência incrível. E não nos custou muito, nós apenas pegamos as câmeras que tínhamos, os tablets que tínhamos, os editores que tínhamos, ou os canais que tínhamos, para continuar fazendo as palestras que fazíamos. Então você entende, talvez você vai mudar uma única coisa na sua missão. Você vai mudar uma única coisa no seu ecossistema ou no seu serviço. Você vai fazer um ajuste. Mas o empenho, a garra, não vai matar o seu sonho. Sabe, o empenho e a garra vão exponencializar e fazer o seu sonho acontecer. Então, deixa eu dizer para você, eu creio que depois da Campus Party, você deveria dar um salto em relação ao seu produto, ao seu serviço e ao seu negócio. Sabe por quê? Este aqui é um ambiente com altas frequências para fazer melhor o seu produto e o seu serviço. E eu quero que você assista esse último vídeo comigo aqui, antes de dar tchau para você. A hora é de fazer, não de falar. Ter coragem para agir, não fugir. Aprender, desaprender e reaprender. E aí sim reconhecer o mundo. Cuidar de todas as saúdes, física, mental, social, econômica e política. É hora de ouvir e conhecer outros certos que não o seu. É tempo de coragem para admitir as próprias fragilidades. De liderar com a alma e não com o ego. De colaboração em vez de competição. De assumir o protagonismo na reconstrução dos negócios do país. É hora de ser dono da vontade, não da verdade. De se fazer perguntas incômodas e procurar respostas que não estão prontas. De admitir que não vai ter novo normal, nem novo, nem normal. De enfrentar a pandemia, mas também a demagogia e a hipocrisia. De combater tudo que é falso, notícias, dilemas e propósitos. É hora de reinventar a humanidade, começando por mim e por você. A hora é de fazer, não de falar. Ter coragem para agir, não fugir. Aprender, Uau, você desaprender vem conosco nessa e para reaprender. reinventar a humanidade, para considerar o certo de outras pessoas e não apenas o nosso, de ser dono da vontade e não da nossa verdade. Isso fala daquilo que eu comecei a falar aqui, sobre colaboratividade. E é isso que eu acredito que o mundo é, e que o meu produto e o seu serviço vai um pouco mais longe, ou o nosso negócio, quando nós contarmos com essa fórmula humana da colaboratividade. Obrigada pela sua presença.